Boa Entramos! noite. Boa, gostou do quadro aqui atrás, cara? Bonitão? Adorei. Só suspeito pra falar, né? Opa, lógico. Para quem não sabe, esse quadro, gente, que tá aqui no meu consultório, é um quadro de um jogo eletrônico chamado Gris, tá bom? Então, para quem não conhece, depois a gente pode dar uma palavrinha sobre esse jogo, quanto ele tem a ver com depressão, superação, uma questão metafórica tão bonita, né, Eric? Uhum. Tão interessante desse jogo. Cara, se tu quiser dar uma palavra inicial, se apresentar pro pessoal, fica à vontade, tá bom? A gente vai ter um bate-papo hoje mais leve, tá? De um tema que é muito pesado. E não é só focar nele, mas falar sobre o universo dos Uhum. jogos, mas digamos que Sim. o que provocou a gente a trazer essa live hoje foi esse episódio, né, mais recente aí. E aí, cara, conta aí. Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui pelo espaço, novamente. Meu nome é Eric Souza, sou psicólogo também, e eu gosto de falar brincando com o Igor que, botando em termos de jogos, é como se ele tivesse um nível acima e eu tô indo atrás pra chegar nesse nível também. Ô, rapaz, que é isso. Obrigado. Valeu. Aí, e é o seguinte, eu acredito que o aspecto de jogos cada vez mais está sendo uma coisa comum. Tipo, nós vamos botar assim, algumas décadas atrás você tinha um perfil muito estereotipado de quem era o jogador, quem as pessoas que jogavam, enfim, todos esses parâmetros. Hoje em dia tá uma coisa extremamente mais acessível, então quase todo mundo vai ter algum tipo de jogo, mesmo sem saber exatamente o que é um jogo no celular. Então, às vezes está na fila do banco, está com aquele Candy Crush, que é um joguinho de imagens, de coloridos para você passar o tempo, enfim. Igual a pessoa mais apropriada já para começar esse assunto, acho que eu já fui iniciando já aqui, né? Mas fez bem, cara, pode começar. E você falou sobre a gente estar Mas, utilizando isso a todo momento, na verdade, né? Em uhum, cada região. Cara, é uma coisa interessante. Até eu, até eu vou fazer o meia-culpa agora, quando estou numa semana mais estressado, né? Até o pessoal deve se perguntar, Igor, por que você some aqui das lives? Por que você some com conteúdo? Eu falo pro pessoal, gente, eu absorvo, eu tenho esse ímpeto, né, de absorver muitos projetos e às vezes ficar, eita, como é que eu vou lidar com tanta coisa ao mesmo tempo? Eu não consigo, né, ficar com consultório, mas fornecer conteúdo constantemente, aí acabo deixando alguma área de lado e normalmente o que cai de lado são as produções daqui. Mas aí minha noiva, ela percebe, né, quando eu tô um pouco mais estressado, né, mais cansado, aí ela fala assim, eita, já entra em casa com FIFA na mão, né, eu começo a me ligar, opa, né, e acontece isso. Então, vê, eu trabalho na área e até eu quando fico um pouco mais sobrecarregado, estressado, eu não sou um procrastinador, sou um cara que realmente cumpre os objetivos bem, mesmo tendo TDAH. Eu cumpro as minhas metas, organizo tudo em blocos. Então, assim, a prática que eu tenho é muito satisfatória na minha vida profissional, mas é natural o jogo surgir como um tipo de válvula muito fácil, né, da gente realmente usufruir. Como eu não sou, né, usuário de drogas, nem tenho a alimentação como uma fonte, digamos que a minha fonte é o jogo. Nada que extrapole, mas eu sei que é ela. Aí eu penso, cara, se eu, que estou nessa área de atuação, estudo esse tema há mais de década, né, atuo capacitando profissionais, atendendo pacientes todos os dias, é fácil para eu entrar num fluxo em relação a isso. Imagina para quem tem dificuldades maiores e pouco conhecimento em relação a isso, né, cara? Como é que é mais desafiador ainda você modelar o comportamento de forma saudável, né? com toda Então, certeza. Até porque é um hobby da gente também. A questão de jogos não é só um aspecto de, uma coisa que você faz para relaxar, uma coisa que você também isso, mas também é um aspecto cultural, um aspecto de interesse. Por exemplo, você falou essa questão até da gente como profissional, mesmo tendo conhecimento do tema, a gente tem que ter um discernimentozinho das coisas. Por exemplo, uhum, eu vou falar assim, com certeza você vai saber. Essa semana passada, no caso, retrasado, enfim, um uhum. joguinho que eu tava há muito tempo atrás interessado, chamado Elden Ring, e pronto, eu tava tendo que me controlar, porque eu tinha, tem um pouquinho de tempo, só tem um pouquinho de noite, vou entrar aqui um pouquinho, jogo um pouco e saio. Poder me controlar nesse sentido. Então é uma coisa que, tipo assim, é divertido, é bom, é interessante, mas é uma coisa que nós sabemos que na prática muitas pessoas têm essa dificuldade de saber conciliar seu tempo, seus compromissos, sua vida, digamos assim, com um momento de diversão, com muitos jogos. Cara, bora fazer uma coisa prática aqui. Tu falou de Elden Ring, bora abrir aqui pro pessoal durante a live que eu gosto de fazer a coisa prática, né? Vamos aqui, ó, fala o seguinte, o pessoal escuta os termos, fica, que de acha Sim, isso, sim. tal. E só para deixar bem clara a questão, né, acho importante mencionar isso, cara, o Elden Ring é um jogo que os meus pacientes falam com várias e várias frequências aqui em consultório, né? E o jogo acabou de ser lançado, já é um tema, né, que surge a todo aqui.
Por quê? Né? Não só na área das dependências, mas junto a essa área, tudo que envolve jogos, né, e adolescência, aquilo que é novo, aquilo que Sim. existe um hype, né, uma empolgação Uhum. muito grande do público, traz à tona esses novos conteúdos em terapia. É um dos pontos que eu falo, né, constantemente para os colegas de profissão. Gente, é sempre importante estar antenado com aquilo que é lançado, naquilo que causa um maior tipo de comoção social, porque os pacientes eles vão nessa linha, né? E o Elden Ring é um jogo que não é barato, né, Eric? É um jogo que custa Uhum. seus R$ 249 e muitas pessoas compram esse jogo, né, e aproveitam a experiência. Ó, só para mostrar aqui, rapidamente vou virar aqui a tela, ó. Ó o Elden Ring Sim. aqui, ó. Tá Uhum. aqui, tá, ó, ele está sendo avaliado, gente, pelo Metacritic, que é um site, né, que ele faz uma média de notas, Uhum. tá, de vários sites que são sites muito competentes na avaliação do jogo. Ele tem essa nota aqui, ó. Então, olha a avaliação do jogo, né, baseado em 76 sites especializados em jogos eletrônicos. Então, o Uhum. jogo está com uma aceitação ridícula, de alta, né? Assim, super alta. Uhum. E aí, cara, o que em consultório já apareceu, a gente diz assim, pelo amor de Deus, velho, eu juro, não tô brincando. Conversa com meu pai para comprar esse jogo, cara, que eu preciso. Eu falei, cara, mas se eu fizer isso, tu vai piorar muito teu tempo de jogo, não dá não. Jogo full Sim. price. Muito bem, Tarcísio. Uhum. Então, assim, o pessoal vai atrás disso, né? Do Elden Ring. O pessoal já fala de GTA 6, né? Que pode ser Sim. lançado. Inclusive, anunciaram a produção do jogo recentemente, né? Então, tudo que é novo chama atenção, né, Eric? Tem muito essa questão de cultura do hype, né? Que é essa cultura do que tá no momento, do que tá em destaque. Isso vai para todo, não só para jogos, mas para todos os aspectos de como vive essa questão com as redes sociais. Por exemplo, você vai no Twitter, você tem aqueles trending topics, que são tipo os assuntos do Sim. momento. Ui, pode falar. Você Vou colocar o título da live. enfim, Vai não, falando, Eric. vontade, vontade. Enfim, então essa questão de cultura digital é muito desse conteúdo do que tá no momento, o que chama atenção. Não que isso seja mais ou menos relevante, mas Uhum. é sempre o que chama, o que tá no momento, qual é o assunto principal, é sempre o que vai atrair as pessoas também. Perfeitamente. E nesse ínterim, o que aconteceu? Um Uhum. acidente, né? Eu considero um acidente, uma coisa fora de percurso. E aí a mídia, né, o jornalismo, né, os meios de comunicação falaram, opa, reacendemos agora uma questão muito importante, né, que é o debate em relação ao jogo, à dependência, à violência e a desfechos muito desfavoráveis. E esse debate, Eric, é difícil da gente realmente não colocar a nossa história, né, em Uhum. relação a ele, como também é muito, né, é pertinente a gente também não ter visões reducionistas do Sim. fato. Né? A gente não pode nem falar que acredito eu que são fontes muito perigosas naquilo que envolve Uhum. o extremo de dizer, olha, é fato que o jogo ele é um causador direto de comportamentos com esse tipo de desfecho. Ou a gente ouvir, não, o jogo ele não tem nenhuma influência em relação a qualquer tipo de comportamento disfuncional. Eu acho que a conversa ela flui muito melhor como a academia, né, como a ciência, né, costuma debater naquilo que é a interseção, né, naquilo que é o chamado caminho do meio em relação a essas grandes fontes. O meu conhecimento, antes de entrar no fato em si, daquilo que eu estudei no mestrado, na época, né, sobre violência em jogos, dos grandes estudos, dos pesquisadores de cada grupo, né, em relação à temática, baseia-se de quê? Né, eu costumo passar essa informação para os pais. Minha visão, né, baseada em alguns pontos da literatura científica. Em definitivo, o jogo ele não é, na minha avaliação, em definitivo, o tipo de reprodutor, ou o indivíduo no caso, um reprodutor direto daquilo que ele observa. Os estudos demonstram que aquilo que é observado no jogo e é reproduzido de forma imediata se perde o caráter imediato após algum tempo, tá? Então, não é algo de fato Uhum. esperado que uma pessoa que jogue determinado título vai utilizar uma arma de fogo Sim. para meter bala em pessoas na rua. Isso não é esperado, é uma visão reducionista. Como também é reducionista dizer, aquele que joga determinado jogo não sofre nenhuma influência cognitiva, emocional, devido àquela prática. É a mesma coisa que dizer, eu como arroz, feijão, carne e o alface ele é provavelmente dissolvido pela minha mucosa intestinal. Não, o alface ele tem absorção também. É um alface que tá Uhum. ali, ele tem uma influência no teu corpo. Sim. Só que aí os pais ficam, caramba, e agora o que é que eu faço? Eu proíbo o celular em casa, eu tiro esses jogos eletrônicos violentos, o que é que eu faço? E aí a gente vai agora, né, aprofundar o debate que vai envolver faixa etária, vulnerabilidade mental, que isso é muito Uhum. importante, tá? Então a gente entende que uma base desfavorável
que envolva um tipo de temperamento mais agressivo, uma família disfuncional, questões, inclusive, diagnósticas a nível psiquiátrico, né? Uma questão que possa envolver um modelo de transtorno de conduta, uma questão antissocial, ou mesmo outros elementos, eles podem ter no jogo um tipo de gatilho, uma justificativa. Eu não sei se, olha, o Tarcísio, né, comentando aí também. Eu não sei se você viu também, Eric, mas eu mandei para um colega meu que é o Vitor Blas, ele trabalha com alcoolismo, né, muito sobre esse tema, acompanhando, né, pessoas que têm familiares que bebem, né, e são alcoolistas. E aí eu mandei uma reportagem para ele dizendo assim, homem coloca fogo em mulher porque ela proibiu ele de beber. Olha como é parecido com outro tema que a gente está conversando, né? Sim. Foi proibido o acesso ao celular, morte, né? Assim, fogo, tiro. Então, será que a gente tem que pensar que a culpa é da bebida, a culpa é do jogo? A gente vai debater isso aí agora. Bora ouvir agora um pouco de ti, tá bom? Não, meu comentário do cara. Sim. Eu fico brincando com o pessoal. Se eu tirar minha barba, né? A minha testa brilha igual do Saitama. Gente, o Saitama é muito genial, o cara adora. Eu tenho todos os mangás do Saitama do One Punch Man. Desculpa, Eric, eu li. E Genos, cara, muito bom. Vamos lá, continua, cara. Adoro esse pessoal, velho. Muita energia boa. Dá pra gente fazer uma live completamente um bate-papo. E dessa fora da parte assim que também fui. Muito bom, velho. Vamos lá. Sim, mas pô, é muito bom. Eu vou deixar os comentários. Tranquilo. Então, acaba sendo uma coisa bem, como posso dizer, não, a palavra não seria clichê, seria reducionista, eu acredito. E bem antiga, desde, vamos botar assim, se não me engano, foi em 1954, 53, uma coisa assim. Teve um livro que foi lançado que o nome era Seduction of Innocents, né? Sedução dos Inocentes. Que basicamente nesse livro tava. No momento eu não tô conseguindo lembrar, se eu não me engano foi uma autora, não tô lembrado agora o nome, mas falava sobre a influência negativa dos quadrinhos para as crianças. Então, por exemplo, na época, logo quando começou esse boom assim, de história de quadrinhos, então você botava o Superman, Batman, começou o quê? Anos 20, 30, quando chegou mais ou menos nos anos 50, teve toda essa polêmica de se eles eram prejudiciais para botar com crianças mais suscetíveis a crime, coisa do tipo. Lá para os anos 60, a gente também teve o mesmo histórico quando chegou a televisão em acesso mais aberto, né, para as crianças. Então, tipo, crianças assistindo televisão, assistindo programas, filmes e etc., estariam mais suscetíveis a cometer também atos violentos. Então, a gente vê que sempre tem alguma coisa que, tipo, é utilizado como se fosse o catalisador para a violência. E a gente sabe que, tipo, como você falou antes, é uma parcela. Não é que necessariamente porque a criança ter visto um quadrinho, ter assistido um filme, ter jogado um jogo, que ela vai reproduzir comportamento. A gente só vê uma parcela, assim, a pontinha da pirâmide de uma coisa muito maior. De fator social, fator psicológico, diagnóstico, assim, questão familiar, enfim, é uma infinidade de conteúdos para você, às vezes, pegar um só e ser reducionista. Mas a gente sabe que isso é mais fácil. Então, por exemplo, você falar, o garoto fez isso com a família porque tirou o celular. Então dá a impressão que você tirou o celular, aconteceu tal coisa. Quando na verdade... Pode falar, Eric. À vontade. Quando isso foi o estopim de alguma coisa muito maior que estava acontecendo antes. Então, sim, só para informação quando você fala do massacre de Columbine, tá bom? Pode ir falando aí. Sim, vontade. Então, enfim, eu lembrei de outro caso também, mas fale desse primeiro, porque senão a gente vai começar a se embolar com informação aqui. Olha que interessante aqui, colocar aqui, ó. Colocar Doom, na época, né? Tinha uma relação direta, pronto. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui Doom e Manson. Eu acho uma coisa importante aqui. Para quem não se recorda, acho que sim, né? Teve um evento, né, muito triste, né, na história norte-americana, que foi um dos maiores massacres, né, em escolas, né, até hoje registrados, inclusive gerou documentários, né, filmes também que remontavam a história, né, um documentário, mas uma história criada. E na época, né, na mídia ficou empolvorosa como dois caras conseguiram entrar num colégio, né, absurdamente armados, assim, super armados, né, com metralhadoras e, né, e tudo que podia, e dispararam, assim, contra muita gente. Na época falaram, né, vamos estudar o que aconteceu, né, e vamos colocar agora alguns tipos de possíveis influências, né, que poderiam remeter a isso. Eu vou aqui virar a tela, ó, e uma das influências que surgiu foi esse garoto aqui. Né, o Marilyn Manson, né, que para quem não conhece o Manson aqui, ele é um cantor, vamos chamar um cantor de
de uma mistureba de metal com goth rock, com pop, com tudo que ele é eletrônico, né? Que ele é um cara que tem N facetas, né, musicais. Bom, é um cara muito polêmico, de fato, né? A história dele não é uma história Enfim. simples, né? Como ser humano. E falaram, mas ele, por ser o anticristo, né, e trazer todas as temáticas, né, de música que influenciam negativamente os jovens, é um dos culpados. E o outro foi esse joguinho de cá, ó, que é o jogo chamado Doom, né? Doom é um jogo de tiro em primeira pessoa, no qual esse soldado de cá, ele está no inferno combatendo, né, contra demônios e esqueletos e zumbis e o escambau A4, e eles falaram, caramba, eles utilizaram esse jogo, né, como um tipo de cenário de estudo para poder chegar no colégio e meter bala. Ok. Se a gente colocar isso, a gente vai entender o seguinte, de que a família, de que o contexto, de que a personalidade, de que o histórico dessas pessoas não entra na equação, que basicamente foi, eles jogaram Doom, eles escutaram Manson e aconteceu isso. Aí a pergunta que existe é, será que realmente foi a música e o jogo em conjunto que proporcionaram esse tipo de comportamento? Nenhum tipo de estudo sustenta hoje isso. Então, qual é o ponto aí? Igor, a tua fala significa que as pessoas devem jogar jogos violentos? Eu não falei isso, em nenhum momento. Aqui a minha preocupação é da gente não ser taxativo e determinar algo que seja reducionista. Inclusive, um dos pontos, Eric, que eu acho que vale a pena pontuar, é de que, por exemplo, o consumo de uma música como o Manson, né, para pessoas que são menores de idade, é algo que não é recomendável, porque Claro. existe um Parental Advisory, né, um aviso parental de que ele vai utilizar linguagem com palavrão, né, questões que se eu falar aqui vai derrubar a live, que são coisas, né, mais macabras, mas há um público que consome esse tipo de mídia, mas não criança e adolescente. O Doom é um jogo para criança e adolescente? Não, não é. E se for jogado por um adolescente, que exista um acompanhamento familiar em relação àquilo, para a compreensão do que está entrando em casa. Porque uma das coisas que os pais pensam também é, então é muito fácil resolver isso, né? Até o pessoal, quando eu coloco, né, eu coloquei, inclusive, Eric, na semana que vem, na terça, vai ter um aulão para os pais, na verdade, formar grupos, né, para os pais de mentoria, né, dessa vez. Eu estou fazendo uma abertura para eles. E aí, de vez em quando, não é raro acontecer isso, né? Raro. Mas surge alguém que comenta nos meus anúncios colocando assim, é fácil a solução, basta arrancar o celular. Eu penso, cara, não vou gastar nem 30 segundos da minha vida escrevendo, que não é bem assim, né? Mas eu apenas apago para não gerar aquele efeito manada, o pessoal ficar, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Que não é isso, não é só tirar o celular, não é É algo porque tão acaba sendo simplório assim. o pensamento mais, digamos assim, imediato, né? Você pensa Fast assim, food. vou cortar pela raiz que resolve o problema. Tira a Enquanto, música, tira o jogo, tira se tudo isso e fosse assim, resolveu. se fosse assim seria ótimo, porque já resolveria tudo e pronto, Tudo. maravilhoso. Uhum. A gente sabe que na vida, infelizmente, as coisas são bem mais complicadas. Tem inúmeras e inúmeras camadas de coisas que você tem que lidar com isso. Sim, exatamente, Eric. Tá. Pode pegar a palavra, Não, mantém tá aí. tranquilo. Então, por exemplo, eu acredito que esse pensamento, que é o pensamento, digamos assim, imediato, de você, vou cortar, por exemplo, vou tirar o celular, vou cortar o videogame, vou cortar a internet, enfim, tirar a fonte do problema, digamos assim. O pensamento, justamente, é o pensamento imediato que vai vir. Porém, isso, digamos assim, o vício no celular, o vício nos jogos, ele é meio que um reflexo de algum outro problema que está ocasionando. Não é exatamente que a criança ou o adolescente chegou, pegou, botou o celular na mão, pronto, ficou viciado e agora não larga mais o celular. Claro que, digamos assim, um uso não muito adequado com horário, com, às vezes, estudo, colégio, enfim, inúmeros fatores. O problema desse aspecto é você atribuir, digamos assim, você vilanizar um objeto, uma coisa, como o grande inimigo da sua casa, e você achar que você apenas tem que focar nisso. Então, é porque é uma coisa muito mais complicada você chegar para os pais e falar, vai ter que fazer toda uma educação de como vai fazer, tanto para o uso do seu filho com tecnologia, quanto também como vocês vão ter que lidar com tecnologia na frente do seu filho. Então, isso incomoda mais. Isso é uma coisa que vai afetar tanto vamos dizer assim, a criança ou adolescente, como você mesmo, que tá o educador. Então, é isso. Tudo que remete pra gente fazer mudança, uma reavaliação perspectiva da gente, incomoda. Então, Sim, o que é que a gente vai fazer? Corta uma pela raiz. Na exatamente. E teoria. qual foi o assunto em discussão em relação a esse evento, né, recente? Sim.
Eu acabei recebendo de um paciente meu o áudio do delegado, né, que Uhum. estava junto com esse garoto. Acho que isso caiu na Sim, internet sim, inteira, sim. na verdade, né? E eu não vou fazer análise do caso, não é o objetivo da Uhum. gente na live, mas soa, vamos fazer apenas umas hipóteses, né, umas pinceladas. Sim. Soa, né, que o garoto ele tinha aparentemente um tipo de narrativa mais fria, né, não existia Uhum. aparentemente uma comoção, né, na fala dele de arrependimento, de culpa, mas ele estava descrevendo os fatos, o que aconteceu, Sim. né? O delegado estava questionando passo a passo o que foi ocorrendo, e aí ele foi falando, porque o meu irmão correu, e aí eu atirei nele, minha mãe estava deitada, e lá, 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 e Uhum. foi descrevendo tudo isso. Eu fui ler as matérias, né, e uma delas mencionava que quando ele ligou para a polícia, ele mencionou que houve um assalto na casa. Exatamente. Uhum. Ele não falou, meu Deus do céu, houve, né, houve um assalto, né? E aí as pessoas morreram por esse motivo, né? E Uhum. aí, óbvio, né, que o motivo foi fútil, né, em Sim. relação Uhum. à questão dos jogos. Aí eu li uma matéria mencionando que um psiquiatra falou que ele tinha uma dependência de jogos. Eu não fiz uma avaliação com esse garoto, nem tenho contato com ele para saber Sim. se ele tinha ou não uma dependência, mas vamos considerar que sim. Uhum. Vamos considerar que sim, há uma dependência. E sendo um dos sintomas da dependência, né, o estado de fissura, né, pela retirada daquele aparelho, e a desregulação emocional, chegar a um nível de desregulação emocional em que ele pegue uma arma de fogo, elimine a mãe, mate o irmão e deixe o pai, na época que eu li, não sei nem se o pai chegou a falecer ou não, que ele faça isso, a gente está dando um salto Sem muito grande de dúvida. dizer isso é o jogo e é uma dependência tecnológica. Se há uma Uhum. dependência, se há, ok, esse é um ponto muito importante. Sim. Ele é um ponto que não foi tratado e eu não vou responsabilizar a família, não sei nem se eles perceberam se existia isso, Uhum. mas há também nessa história uma questão muito mais grave, na verdade, né, Eric? De um tipo de comportamento, vamos chamar de um tipo de surto, ou uma coisa que foi, de alguma maneira, colocada para fora daquela situação como um gatilho. Então, para mim, o jogo ele foi um gatilho, tá? Aquela Uhum. questão da retirada, para algo que em algum momento iria ser colocado para fora. Né? Existia já um tipo de perfil, uma funcionalidade em relação a isso. Então, o que me preocupou, né, nessas matérias todas, não só pelo fato que deve sim existir um debate em relação à minha opinião, tá bom? Em relação à compreensão do que o filho joga, do tempo de tela em casa, da regulação emocional dos filhos também, em relação ao equilíbrio familiar, tudo isso deve existir, de fato. E a gente não está colocando aqui apontando o dedo para ninguém, mas isso Sim. deve existir. Mas além disso, há outros fatores que não entram na nossa equação de forma tão fácil. Por exemplo, se a gente pensar, o cara foi traído pela mulher e ele deu um tiro nela. De quem é a culpa? Da mulher que traiu o cara? A culpa é do cara que entrou na relação? Ou a culpa é do cara que não teve nenhum tipo de regulação emocional para lidar com aquele tipo de informação e Uhum. para livrar-se do problema, ele livra-se da pessoa que gerou esse problema para ele. Então é a mesma coisa que dizer, a culpa, gente, é das traições. As traições, Uhum. elas são um modelo demoníaco e merece a morte. A traição é errada. O jogo violento, em determinadas faixas etárias, é errado também. Mas o que me preocupa aqui é a mídia, infelizmente, em algumas circunstâncias, falar o jogo ele é um vilão. Aí os pais escutam e falam, então já sei como cessar esse problema em casa. Retira Uhum. tudo. Repito, mais uma vez fica muito claro isso na live. Jogo violento não é para criança. Jogo violento não é para pré-adolescente. Então isso aqui é um fato. Existem faixas etárias determinadas para cada coisa. Mas a gente tirar o jogo, sendo ele um dos modelos de lazer mais utilizados, não é o modelo que eu vejo como sendo uma resposta funcional. Não Uhum. é. Da gente tirar essa indústria do planeta. Não é assim que funciona, na minha opinião, Eric. Até porque, por exemplo, no caso desse adolescente, ele comentou que uma das coisas que ele sentia muito era a pressão familiar por conta das notas. Então você Uhum. vê que, tipo, independente da parte dos jogos, tem um histórico de. Não, não sabemos, não tem... nós temos uma pincelada muito pequena de informação. Nesse caso, não dá pra gente desenvolver muito com isso. Mas sabemos que tem uma questão familiar dele de dificuldade, de algum nível pelo menos, de relacionamento e questão pelos estudos. Que ele não estava estudando, não estava fazendo Uhum. as atividades, tarefas domésticas e afins. Sabemos também que ele criticou em respeito à mãe dele, que ele disse que a mãe cobrava muito, que, se não me engano, ele comentou no áudio que parece que a mãe batia ou alguma coisa do tipo. E aí, tanto que a mãe foi o primeiro alvo, acabou sendo. Ele aproveitou um momento de oportunidade, que o pai pegou o celular e saiu. Então, vemos que, tipo, é uma coisa muito mais complexa do que você apenas falar, tirou o jogo, ocasionou isso.
até porque, se eu não me engano, o jogo que ele tava, que pelo menos foi dito na primeira reportagem, tinha sido o jogo Roblox. Que Era o Roblox, que é sim. um jogo, tipo assim, é um jogo infantil. Sabemos que, claro, abre um parêntese, a Roblox é um jogo infantil, mas o Roblox também funciona de um formato que existem pessoas de inúmeras idades jogando. E é uma coisa que os pais também têm que ficar cientes com quem o filho está jogando, com quem que está conversando, o que está fazendo no jogo. Mas enfim, qual é a questão? É um jogo que pode ter conteúdo violento, sim, mas não é um jogo prioritariamente violento, realista e etc, como tantos outros são. Então, como você disse anteriormente, é um aspecto muito específico de tirou o jogo, ocasionou. Não é exatamente ação-reação que as coisas ocorrem. Rapidinho, Sim. amigo, esse caso todo me lembrou aquele caso que teve em 2013, lá em São Paulo, Tá. de um menino que, pelo menos como tinha dado, ele assassinou os pais, depois foi aquela que ele foi pra escola, depois que voltou da escola, ele acabou, no caso, removendo a própria vida. Não sei se tem palavras que aqui no Instagram a gente não pode usar muito, né? Ok. Mas. Sim, entendi. E a foto que ele estava usando de perfil do Facebook era do jogo Assassin's Creed. Então, o que foi que aconteceu na época? Toda a questão do menino ter feito toda essa tragédia familiar porque usava a foto do jogo Assassin's Creed. Em primeiro lugar, nós sabemos que, ok, Assassin's Creed não é um jogo, ele tinha o quê? Acho que era 13 anos. Não era um jogo exatamente pro perfil da faixa etária dele. Mas Uhum. sabemos que também que esse caso, se não me engano, ele teve inúmeras questões assim jurídicas, né? Se o menino realmente foi culpado, tinha muita incongruência no caso. Parece que os Sim. avós falaram enfim, o comportamento que eles descreveram não batia, o menino ter ido sozinho, dirigido o carro, voltado, enfim, inúmeras questões assim, mais desse aspecto jurídico que o caso acabou sendo encerrado, foi por isso mesmo. Mas o que a mídia bateu por muito, muito forte. Até teve jornal que mostrou a capa do jogo, Assassin's Creed e tudo mais, dizendo que o jogo era de matadores de aluguel, que incentivava as crianças a serem violentas, enfim. Então é uma coisa muito antiga, todo esse discurso, todo esse formato. E voltando para que a gente... À Sim. vontade. Não, eu ri porque assim, as mídias elas têm sempre uma intenção por trás e tem uma fonte Claro. geradora, né? Uhum, Então, assim, eu sei de qual mídia estás falando e eu sei o uhum. posicionamento que existe em relação a isso. Tá, prossegue, Eric. Então, até só falando quanto a essa questão de mídia, sem ser nada de teoria conspiratória, afins, mas nós sabemos que para a grande mídia, o interesse é maior que sua atenção esteja voltada a ela, não que você esteja, por Uhum, exemplo, compartilhando a tela do seu filho enquanto está assistindo um videogame. É melhor você estar assistindo o uhum, programa, é melhor você estar... Enfim. Mas nós temos sempre, infelizmente, por aqui, Estados Unidos e os países não são exceção, mas falando aqui do aspecto do Brasil, nós temos muito essa cultura de que a culpa é alguma coisa que foi inserida, nós temos esse objeto demonizador, isso que nós colocamos é o que causou toda a tragédia. Seja porque nós colocamos um jogo que a criança acha que era o personagem, seja porque você tirou o celular e a criança teve esse surto enfim, um comportamento violento, afins, e inúmeros outros casos que aconteceram que não necessariamente tenham sido de tragédia, mas que o jogo foi a culpa, ou então qualquer outro catalisador, assim, digamos. uhum. Perfeito, Eric. Bom, então a gente consegue até então nesse debate chegar a qual conclusão? De que existem outros fatores além do jogo a serem analisados. A gente não pode, a gente falou isso várias vezes, sermos reducionistas em relação a isso. Há uma necessidade também, a matéria da BBC hoje, até com uma colega Evelyn, né, de São Paulo, foi mencionado o seguinte, que os pais também têm uma responsabilidade importantíssima em relação àquilo que acontece em casa pelos filhos, que ora, se os pais eles são aqueles que são os responsáveis pela educação, pela criação, vamos falar de fato, dos próprios filhos, dos modelos parentais são adaptativos, da proteção, daquilo que é neuroprotetor em relação à saúde mental daqueles garotos. É essencial que os pais não estejam ausentes em relação à temática, né? O caso que a gente está conversando é um caso que infelizmente, né? Felizmente ela é uma exceção, mas infelizmente o desfecho foi esse, tá? Não é uma frequente, né, em nenhum país ter situações em que o desfecho seja por mortes dessa forma, tá? Mas de violência de outras ordens é muito frequente, a gente sabe Uhum. disso, tá?
A violência física, verbal e entre outras coisas acontecem em vários lares de maneira simultânea, a gente sabe, é um fato. E sim, se o jogo ele entra como um modelo catártico, não funcional, então ele não libera as emoções daquela pessoa há um tempo excessivo, a relação familiar já tem um nível de problema importante, é muito provável que quando um garoto fala, ó, eu não vou parar agora não, o pai fala, não, mas você vai parar agora sim o jogo, sai do computador agora, garoto. Vou sair não, meu velho, tá louco comigo? Vai sair agora. E a gente vai falar, pô, Uhum. cara, é o jogo que tá fazendo isso com o garoto. Não, não é o jogo. A dependência é que faz isso, não é o jogo em si. Tá? Uhum. Lógico, né, Eric? O jogo Claro, ele tem claro. todos os mecanismos de gamificação Sim, que que para induzem o aprender. usuário, através da liberação de dopamina, ativação de área de recompensa, a manter-se naquele hábito ali. Óbvio, mas há essa parcela. Mas dizer que unicamente o jogo gerou conflito em casa, é uma visão bem mais superficial de um ponto muito mais profundo das dificuldades daquela relação. Ou da dificuldade de levar aquele garoto a uma terapia. E terapia, pelo amor de Deus, né? Não é castigo. Terapia é uma Uhum. forma de gerar autoconhecimento, de condução da forma mais saudável possível em relação aos modelos psicopatológicos, de você se descobrir de N outras formas. Então, adolescentes às vezes pensam, né? Que saco, terapia, é castigo. E não, terapia é muito mais do que isso. Então, são os modelos de prevenção, né, essenciais também. E é disso, Eric, eu acho que eu sinto mais falta, né, da mídia Uhum. debater do que pegar e, assim, para finalizar minha fala e passar para ti, os sensacionalismos que existem, né, que chama atenção. E hoje em dia a gente sabe que a disputa, a gente está fazendo uma live aqui agora, tem Uhum. 14 pessoas vendo, 15 agora, mas há N outras coisas para se ver no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, no Facebook, no Snap, e outras tantas, no Globo Esporte, no Big Brother. Então a gente está disputando atenção constantemente. Então quando a gente vê uma matéria que fala garoto mata os pais e lá 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 e lá lá lá, vai ter clique. E quando há esse clique, há as propagandas que estão naquele corpo da matéria. E isso gera para a indústria, né, Uhum. digamos, da Magazine Luiza, das americanas, cliques e visualizações. Não que eles tenham intenção de pegar aquela matéria Claro. para fazer isso, Uhum. mas é uma forma do clique gerar uma condução financeira, né, para as empresas. Então tem que chamar atenção, tem que fazer alguma coisa que chame o público a dizer: caramba, que comoção, como assim esse garoto, que aconteceu isso? Então há também, né, um tipo de maximização da mídia, mas também deve existir uma transformação muito maior do que existe agora. Minha preocupação, né, Eric, agora eu prometo que eu fecho, é de que exista um conservadorismo na atuação política em relação à condução dos jogos no Brasil, né, quebrando a liberdade de expressão das pessoas. Então, o debate tem que ser muito mais profundo do que uma proibição e Uhum. muito mais profundo do que uma liberação completa dos jogos como uma mídia inocente, que não é essa verdade nem a outra. Então, assim, isso é muito mais para a gente estar aqui abrindo espaço, na verdade, para N outros tipos de debates que são importantes. É muito comum, né, Eric, essa frase da academia, né, da área Sim. de estudos. Vamos abrir debate para outras coisas, mas a gente precisa, de fato, Uhum. fazer isso. Passa para ti a palavra. Vamos lá, moço. Agora é com Então, você. as coisas nunca são esse preto no branco, isso ou aquilo. Sempre. É muito fácil você dizer, nunca é isso, sempre nunca é todo positivo, todo negativo. Mas na prática, assim, você tem que sempre encontrar, equilibrar, assim, o que tem de positivo nisso, o que tem de negativo naquilo. Por exemplo, colocamos aí, você falou de outros jogos, que, por exemplo, Assassin's Creed, Doom, são jogos que você vai botar, são jogos violentos? Sim, para um público específico. É, esse mesmo exemplo de você não vai colocar um menino de 11, 12 anos para assistir um filme de terror, um filme extremamente violento e afins, porque você sabe que tem um efeito prejudicial. Quer dizer que Isso. porque você assistir um filme de terror, a criança vai reproduzir o comportamento do assassino do filme? Não. Mas você sabe que vai ter um prejuízo. Seja, mesmo que você bote um aspecto mínimo, a criança tem um pesadelo, ou então você vai ter, ou já pode gerar algum trauma, enfim. Essa questão me veio em mente agora, a questão de prejuízo, por esse comportamento. Teve um experimento lá na década de 60, tô querendo lembrar o nome do momento, O o nome. experimento de Stanford? Não, eu acho que Não. foi de Bandura, né? Que foi do João Bobo. Ah, então do João Boba é outro. Seria aquele do experimento dos policiais e bandidos. Se era uma questão desse tipo, não é não. Um é outro Uhum. experimento estás falando. Sim, que isso foi. Esse é bem básico no sentido de que, apesar de que também foi polêmico, né?
de colocar um João Bobo, aquele brinquedo que quando você bate ele vai e volta. E, se não me engano, foi assim, eles colocaram crianças em uma sala com um adulto, o adulto batia no João Bobo e Grupo tudo 1. mais, exato. E o grupo 2 tinha outros brinquedos e tudo mais, e eles deixavam as crianças sozinhas. No primeiro grupo, a criança, depois de ter visto esse momento de agressividade, ela reproduziu o comportamento, e no segundo grupo, a criança podia até interagir, mas tinha outros brinquedos lá também para ela mexer. Não que necessariamente a criança que vai, digamos assim, reproduzir o comportamento violento, que ela vai ser uma criança mais violenta, uma criança mais agressiva e vai fazer isso na rua, digamos assim, né? Um ambiente social. Mas nós sabemos que, especialmente com idade mais jovem, você não vai expor criança a níveis, digamos assim, de violência que não comporta a idade dela. Então, até porque, como aqui no Brasil nós temos muito esse pensamento de que, tipo, jogo é uma coisa infantil. Então, porque um menino cometeu, ou tipo, tá jogando um jogo violento, ele vai ser, enfim. Nós não temos muito essa divisão de saber, esse jogo aqui é bom para criança, esse jogo aqui é melhor para quando tá adolescente, esse aqui não, esse aqui é para adulto. Enfim, nós fazemos isso para filmes, nós fazemos isso na teoria, né? Porque você tem filmes assim que às vezes na entrada do cinema você vê criança, tipo filmes infantis, filmes que não são infantis, filmes adultos, e você vê criança de seus, tipo, 11 anos entrando para poder assistir o filme. Sabemos que às vezes não tem essa regulação também. Se para uma coisa fechada como cinema acontece esse tipo de liberação, imagina então para jogos. Sim. Enfim, é uma coisa muito, ainda mais como você falou mais cedo, de como a internet está sempre disputando atenção, você não tem como blindar as crianças de ficarem alheias ao conteúdo. Então, de uma forma ou outra, chega na escola, chega através dos amigos, chega através de um parente do vizinho, de alguma forma o conteúdo chega. A questão que importa para isso é como que os pais vão lidar de tratar desse assunto. Tipo, Sim, perfeito. Vai botar, banir, vai tipo, não, a gente não fala disso nessa casa, ou vai explicar por que isso não seria bom. Muito bem. Excelente, cara. Eu acho que a live de hoje foi boa. A gente conseguiu debater, né, o assunto. A gente está chegando no nosso final já, né, os horários da gente, dos compromissos. E, Eric, assim, quais são as conclusões que a gente pode chegar da conversa da gente de hoje, né? Além da gente não ter uma visão reducionista, o Experimento Bandura fala muito sobre um ambiente rico, né? Então, quando você tem vários brinquedos, né, não só um alvo, né, que é o João Bobo, você consegue ter uma visão mais saudável da própria relação, né, familiar. A gente entende que, apesar dos pais serem responsáveis, tem questões que os pais não vão alcançar, né, que é parte muito do próprio indivíduo, em que, infelizmente, há situações que são muito desafiadoras, mas são possíveis de serem resolvidas, né? Não essa, né, que aí chegamos a questão de uma morte, mas acho que esse tema vale muito a pena a gente entrar em outros debates por aqui, né? A partir da semana que vem vou voltar a ter minhas rodas de conversa e as minhas lives aqui também, então galera do Psi 4.0 que estiver por aí, dá um oi nos comentários, quem não é também dá um oi, e aí eu já vou, né, convidar também alguns outros colegas da psicologia para conversar na semana que vem, pessoas que não são também da psicologia para falar, né, sua opinião sobre esse e outros assuntos, né, não só sobre esse episódio em si, mas falar sobre tempo de telas, tela e bebê, né, se o bebê ele deve ou não utilizar a tecnologia, como a gente trata uma dependência tecnológica, o que é que o profissional da psicologia precisa, e olha que interessante, a matéria da BBC que saiu, estava lá na capa, dela dizendo cada vez mais profissionais se interessam pelo assunto, então eu estou ficando cada vez mais careca, né, perdendo cada vez mais o meu cabelo, dizendo a mesma frase. Gente, por favor, estudem o assunto, abracem a temática, o mundo não dá ré, a tecnologia ela vai sempre ter expansão. Então, se você não se torna um conhecedor do assunto, você não só se torna uma pessoa que está ignorando, né, uma temática em ascensão, como também vai ficar defasado em relação à escuta qualificada em consultório. Então, eu bato nessa tecla constantemente. Então, a live de hoje, ela pegou fogo, ela foi boa pra caramba, né? Então a gente tocou fogo aqui, segurei esse efeito até o final, né? E agora, eu agradeço ao pessoal que
teve aqui até então, né? Obrigado pela presença de todos. É assim que a gente gosta, né, Eric? A gente teve uma Uhum. presença legal aqui da galera da psicologia ou dos pais que se interessam pelo assunto também, né, e querem nos acompanhar. E eu deixo para ti agora a última fala. Teu amigo deve ter combinado de novo aqui, né? Uhum. Semana que vem, qual será o crossover? Pat de Souls-like e Leon de Resident Evil? Olha aí. É Boa bom que tá demais, né? exatamente tematizado com. Não, eles estão fazendo aqui já, tipo, os crossovers possíveis, né? Muito bem, vamos fazer crossovers aí. Com Diga aí toda suas últimas certeza. palavras, seu moço, da live de hoje. Eu agradeço pelo espaço novamente. E eu acho que é importante, assim, aparece, digamos assim, um comentário simples. A gente fez uma live aqui, o que, uns menos de 40 minutos. Mas é aquele ditado, né? Água mole, pedra dura. Então, no sentido de que é uma coisa que tem que ser um diálogo comum. Tipo, eu tô conversando assim com você, e de uma certa forma ir para uma outra pessoa, indo um pouco lá de saber que, tipo, não, as coisas não são tão reducionistas. Uma Uhum. pessoa pedir aqui ainda fala em grego, do que a gente falou Não mais fala em cedo. grego. Aham, sim. Mas esse grego, né, ele vai ser cada vez mais compreendido, né? Sim, É interessante isso. Quando você aprende uma língua, tudo é muito novo, né? Você fala, nunca vou entender isso. E quando você nota, você está entendendo. E está aprendendo uhum, um hobby, a tocar um instrumento, a nadar, a fazer qualquer outra coisa. A mesma coisa envolve a área das tecnologias, né? A gente vai cada vez mais nos familiarizando, atuando, porque é um tipo de barreira que nós, sim. profissionais da psicologia, precisamos quebrar para atuar nesse que é o novo mundo, né? O mundo 4.0, né? Tecnológico, puramente tecnológico, né? Prossegue, Eric. Até porque, vamos botar assim, essa diferença que a gente teve antes com os celulares, a gente apertando os números, aí depois já vamos precisar touch screen. Então, a tecnologia, Daqui a essas pouco é tecnologias. chip, né, cara? Embaixo da pele, né? A gente vai ter isso, né? Em breve, a gente Uhum. sabe disso, inclusive, né? São os saltos, né, que acontecem. Bom, é só piada, desculpa um momento para o trocadilho, mas quando já for uma coisa assim mais distante, você já pode fazer, já ao invés de crossover, já um cosplay aí de Professor Xavier, já ativando de longe, fazendo live. Desculpe. Mas enfim. Cadê o efeito aqui? Tem que dar um novo efeito aqui. Cadê o efeitozinho aqui? Ah, Vou colocar um aí, efeito aleatório. Tá assim, tipo, meu Deus. mas Professor enfim. Xavier foi ótimo. Foi o primeiro exemplo que veio em mente aqui. Muito Mas bom. enfim. Mas o importante é isso, a gente saber que a tecnologia vai estar sempre avançando. O que não pode continuar é a gente com esses mesmos diálogos do passado. Sim. Porque esse diálogo de agora, foi o jogo que causou tal acidente, tal incidente, no caso, é a mesma coisa que a gente ouviu 10, 15, 20 anos atrás. E nós Sim. A sabemos gente tem que ir além. que. Uhum. Exatamente. Sabemos que sempre tem uma afinidade maior. A grande pergunta devia ser: por que a remoção do celular causou esse acidente? E aí você estava Uhum. ter uma infinidade de conteúdo de poder abordar na mídia, mas a gente sabe que infelizmente as coisas não são assim. Então cabe a mim e você, aos pouquinhos, a gente ir fazendo esse trabalho de tentando conversar, tentando esclarecer, porque no fim das contas é assim, né? A gente tem que estar disposto, aberto para conversar uma pessoa com outra e a gente tentando ir encontrando solução, tentando encontrando uma forma melhor de resolver os problemas nossos e do restante do mundo. Perfeito, é isso aí. Boa, cara. Então, gente, vocês que assistiram a gente até agora, se preparem que semana que vem vai ter bastante conteúdo novo por aqui. E esse quadro, Eric, que a gente está estreando hoje, é um quadro de conversação, tá? Então, Uhum. você que é do Psi 4.0, você que não é do Psi 4.0, você vai estar aqui, ó, fazendo live comigo também, batendo papo comigo sobre esse e outros assuntos. Então, a gente se vê muito em breve. Obrigado pela presença de todos. E, Eric, valeu também pela tua presença, tá bom? A gente se encontra muito em breve, tá? Tranquilo. Obrigado, todo mundo que também esteve aqui presente. Até mais.